Enquanto tem muita gente procurando a pílula mágica para emagrecer, tem gente procurando substância para ganhar massa muscular. Bem, essas substâncias realmente funcionam, só que elas vêm com certos colaterais, né? Vamos falar aqui do público feminino, questão de abolso, virilização, né? Nenhuma mulher quer ficar com a voz grossa, nenhuma mulher quer ficar com acne, nenhuma mulher quer ficar com a feição diferente, né? Ter queda de cabelo, a gente não quer isso, a gente quer a parte boa. O problema é que muitas vezes a pessoa não explora o limite natural dela, não precisa ser 100% natural, mas sem uso desse tipo de substância em específico, e acaba tendo só colateral, né? E eu não falo isso só de inventar, eu falo por experiência que eu vejo na consultoria. Às vezes entram umas alunas com os protocolos de bodybuilder, e eu olho o shape, não tem shape, eu olho o relato sobre o colateral. Teve uma modificação de voz, teve mudanças em outras partes, né, que não interessa. Então são coisas que às vezes ela poderia ter minimizado o problema se primeiro tivesse aprendido o básico, né? Então antes de você começar o seu ciclo, veja as coisas que eu vou falar nesse vídeo, veja o básico, aprenda o básico. Talvez você nem precise utilizar as coisas que você tem em mente. Então vem comigo. Bem, primeiramente entendendo, a fisiologia do homem e a fisiologia da mulher é totalmente diferente, tá? Enquanto a mulher produz aí mais ou menos 5 mg de testosterona por semana, o homem produz muito mais. Então você pensa numa menina usando, sei lá, 100 mg de esteroide por semana. Vai ser uma avalanche de andrógenos, né? Não tem como dizer que vai ter zero virilização. Não tem como passar batida por isso, tá? Uma coisa que incomoda a gente, que atrapalha, é que a gente tem um ciclo menstrual. Então a gente tem muitas oscilações de humor, de energia ao longo do mês. Então, por exemplo, se você tem uma TPM muito pesada, que te deixa disfuncional, isso vai influenciar pra caramba no seu treino. Se você tiver uma predominância estrogênica, isso vai influenciar na sua distribuição de gordura, tá? Você vai ficar mais retida, né? Com mais retenção, acumulando gordurinha quadril, um pouquinho na barriga, no tríceps, coisas que vão esteticamente incomodar. Então, essas são grandes desvantagens da gente. O fato da gente ter menos testosterona também na questão do ganho muscular. Porém, o estrogênio, ele ajuda a subir o IGF-1, que é um hormônio anabólico. Então, ele ajuda no anabolismo, ele ajuda na reparação de tecidos. E a mulher, geralmente, ela vai ter um IGF maior, o que proporciona a ela um ganho de massa muscular com o estradiol. Olha que interessante, né? Talvez não seja no mesmo nível de uma testosterona, mas é uma coisa que vai fazer uma diferença muito grande e que é a nosso favor. Tem um cara chamado, acho que é Andy Galpin. Ele fez um artigo falando, né, que mulheres proporcionalmente conseguem ganhar a mesma quantidade de massa muscular de homens. Os homens têm a testosterona, as mulheres têm o estrogênio ajudando no IGF-1. Não necessariamente a gente vai botar uma massa muscular igual ao homem, como ele disse, é proporcionalmente. Mas isso está a nosso favor e a gente não pode reclamar disso, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui, que vocês podem melhorar, que eu vejo que muita gente não faz direito, eu vejo na consultoria, é a questão do treino. O treino pode ser muito melhorado e não é só você pensar que estou treinando muito pesado porque queimou aqui meu glúteo, ou eu fiquei 2 horas na academia, ou suei pra caramba. Não é necessariamente isso que se define como um bom treino. Por exemplo, tem uma moça da estética, ela tava falando pra mim, eu treino pesado, treino há muito tempo e até agora eu não vi resultado. Aí eu falei, tá, quando você pega no agachamento? Ela falou que põe 10 quilos de cada lado. Ok, 20 quilos, para algumas pessoas é muito pesado, beleza. Aí eu perguntei, há quanto tempo você tá fazendo 20 quilos? Não sei, 1 ano. Como assim 1 ano? Você não fez uma progressão de carga? Você não mudou o estímulo? Treino é estímulo. Se você não faz nenhum estímulo no seu corpo, você não ganha massa muscular. Sabe uma coisa que me incomoda às vezes? Uma pessoa iniciante que fala assim, eu não quero treinar pesado porque eu ganho massa muscular muito fácil. Não é isso, você não estava fazendo nada antes e você deu um estímulo novo, né? Saiu do zero para alguma coisa, você ganhou massa muscular. Agora experimenta ficar fazendo isso por 1 ano e vem me dizer que você ganha massa muscular fácil. Você não ganha, porque a partir de um momento seu corpo ele vai querer entrar em homeostase. Ele quer sempre se acostumar a tudo, o corpo é preguiçoso. Então vai chegar um momento que você vai estagnar. O que você precisa fazer? Você precisa mudar, né, o switch, aumentar o estímulo. Você pode fazer isso por progressão de carga. Tem várias técnicas utilizadas, por exemplo, FST7, Superset, várias coisas que você pode fazer para dar aquele estímulo no seu músculo, tá? Esse negócio de treinar fofo nem sempre ajuda. Você ficar lá 2 horas treinando na academia, você fazer um volume muito alto, às vezes isso não vai estar te ajudando. Às vezes você pode fazer um volume mais baixo e colocar uma intensidade maior, né? Colocar um peso
que vai realmente te desafiar. E é uma coisa que eu vejo que a mulherada não faz, muita gente realmente não faz. É sempre aquele treino, por exemplo, eu vou na academia e eu percebo, às vezes a pessoa treina sem intenção, tá? Treina olhando para nada, não sabe exatamente o que está fazendo, né? Tem uma coisa chamada intention, né? Que treinar com intention, treinar com intenção. Você vai treinar, por exemplo, você tem que entender que na sua cabeça você tem o seu sistema nervoso central. Várias mensagens estão sendo enviadas para o seu corpo, tá? O seu cérebro está enviando ali. Você tem uma transmissão nervosa. Por exemplo, você está fazendo um bíceps, você precisa ter uma boa comunicação no seu cérebro e seu músculo, tá? Uma conexão muscular, entendendo o que você está fazendo naquele momento. E muitas pessoas, elas treinam sem ter essa intenção, né? Sem saber que estão ali trabalhando aquele músculo. Isso é uma coisa muito importante, parece só psicológico, mas não é. Você tem que treinar entendendo o que você está fazendo ali. Mas isso não é uma coisa que você ganha de um dia para o outro, não é uma coisa tão simples, simplesmente conversar assim. É uma coisa que você ganha ao longo dos anos, né? Eu treino aí há mais de 13 anos, 14 anos por aí. E esse tipo de intention eu passei a adquirir há poucos anos atrás, né? E no momento em que eu aprendi a ter essa intention, a mudar o meu treino, a botar uma intensidade de verdade, eu ganhei muita massa muscular, tá? Zero anabolizantes. Não utilizei nada de esteroides anabolizantes, tá? Usei outras substâncias que ajudam a MK, GH, sim, mas não usei esteroides anabolizantes e tive resultado. Obviamente, uma pessoa que está buscando um nível de fisiculturismo, de competição, de palco, ela vai precisar daquilo ali, principalmente porque ela está disputando com outras pessoas, tá? Mas se você é uma pessoa normal que só quer ficar com o seu corpo melhor, nossa, se você fizer isso que eu tô falando do treino, treinar com intention, colocar uma intensidade, modificar a intensidade do seu treino, você vai ter muito resultado, vai mudar muito, assim, é uma chavinha que vai virar pra você, tá? Mas tem outras coisas que influenciam também no resultado do treino e eu vou falar daqui a pouco, tá? Porque agora eu vou falar a segunda coisa, que é a dieta, né? Muita gente come errado, tá? E pensa que tá comendo certo. Muita gente pensa que é só tomar whey que vai ter resultado e a gente sabe que não é bem isso. Proteína é extremamente importante, mas uma coisa que eu reparo muito no público feminino, que é ou caga muito a dieta, né? Segue a dieta 1, 2 dias e caga o resto, ou então faz muito déficit calórico. Por quê? Porque tem medo de engordar. Então a gente vive num déficit calórico eterno. Mulher raramente sobe a caloria assim quando ela segue a dieta direitinho. Eu passei por isso, né? No momento em que eu realmente subi as minhas calorias, eu também tive um resultado bombástico, uma coisa incrível. Esse meu corpo mudou absurdamente por uma simples mudança na dieta, por uma simples mudança de mindset, né? Você fazer um book que seja limpo, né? Você fazer um book sujo não adianta, você vai ganhar gordura, né? Que nós não desejamos isso. Então, assim, é uma coisa muito importante, que é muito, sim, ignorada, é a questão da dieta, tá? Terceira coisa mais ignorada ainda é o sono. No sono a gente faz reparação. Você tem que entender que quando você faz musculação, você machuca seu músculo, tá? Você fez ali o negócio, você machucou ele. Como que ele vai crescer? Você machucou ele, ele precisa reparar. E é nessa reparação que ele cresce. O que ele precisa para reparação? Um bom sono, um bom aporte calórico, tá? Nível de estresse baixo, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Você precisa de várias coisas. Você precisa também de uma coisa que vai te ajudar, que é o GH, né? O hormônio do crescimento, que você produz ele dormindo. Tá? Então dormir é muito importante, né? A questão do descanso, não só a questão de dormir, mas a questão do descanso. Por exemplo, você não pode ficar treinando o seu mesmo membro 2 dias seguidos. Ou, por exemplo, se você treina de extremamente pesado, você não vai dar só 48 horas para treinar aquele músculo de novo, né? Por exemplo, às vezes eu treino meu quadríceps a cada 7, 10 dias, porque eu não consigo treinar ele direto, porque eu não sinto pump, né? Uma coisa que eu não falei do treino, a questão do pump. Quando você treina, você leva nutrientes para aquela região, né? Sangue e nutrientes para aquela região e ela fica mais inchada. Isso também é um sinal de que o seu treino está funcionando legal, tá? Vamos lá, falando do estresse. Cara, o estresse acaba com a vida de todo mundo, tá? Se você tá com estresse crônico, o seu nível de cortisol tá alto, a sua insulina, ela fica afetada. Você pode ficar com resistência à insulina, tá? E isso trabalha no quê? Trabalha na sua perda de gordura e na divisão dos nutrientes, no anabolismo também, tá? Se você tá com a sua adrenal baixa, seu cortisol tá baixo demais, sabe aquele impulso nervoso que eu falei pra você, que o seu cérebro precisa avisar o seu músculo para realmente dar aquele impulso? Você não tem isso direito se você está com a adrenal baixa. Então eu pego muitas pessoas com disfunção do eixo HPA na consultoria que não tem resultado, né? A pessoa não consegue, porque primeiro tem que resolver a adrenal, né? Que é o mais difícil, né? Se tiver com cortisol alto, às vezes eu acho mais fácil até do que o cortisol muito baixo, tá? Para resolver. Então é muito importante essa parte de gerenciar o estresse. Então eu vejo assim, muita gente lascada de estresse, não tem resultado no treino, vai lá, toma anabol, não tem resultado, ou tem um resultado desse tamanho,
para um colateral desse tamanho, porque não consertou o quê? Básico, né? Outra coisa, ciclo menstrual, como eu falei para vocês, se vocês estiverem com uma TPM forte, com grande desequilíbrio de seu estradiol e sua progesterona, você vai sentir os impactos, né? Isso vai atrapalhar muito no seu humor, no seu nível de energia, nos seus ganhos no geral, tá? Outra coisa, suplementação, né? Assim, obviamente que uma creatina não vai ser a mesma coisa que uma boldenona, lógico que não vai ser, mas assim, uma suplementação boa para a questão hormonal, para a questão de produção hormonal, para a questão de reparação, também é muito importante, não pode ser negligenciada, tá? Junto com a dieta, uma dieta rica em nutrientes, mas uma suplementação adequada vai ajudar vocês, tá? E deixa eu mostrar para vocês aqui um checklist. Antes de você iniciar o seu ciclo, veja se você se encaixa em alguma das coisas que eu vou falar aqui nesse checklist. Se você ainda não está pronta para iniciar o seu ciclo, primeiro, você nunca seguiu uma periodização com progressão real, né? Você nunca mudou a sua carga, você nunca mudou o estímulo, você não entende o que você está fazendo ali na academia, né? Nada faz muito sentido para você, talvez não seja a hora de você querer enfiar alguma substância aí. Segundo, você não segue dieta direito, ou então você vive num déficit calórico, ou então fica fazendo bulk sujo, comendo um monte de porcaria, fica acumulando gordura achando que é massa muscular, mas não é, né? Então, se você está fazendo isso também não é uma ideia boa. 3. Você nem sabe o que é fase lútea, você não entende o seu ciclo, você não sabe o que está acontecendo com os seus hormônios. É bom você aprender também. 4. Dorme mal toda semana, tá sempre mal, tá sempre acordando cansada, isso daí não vai te ajudar na sua reparação. 5. Nunca monitorou os seus hormônios, nunca entendeu sobre eles, se o seu cortisol tá zoado, se a sua progesterona tá zoada, se o estradiol tá zoado, sua testa tá baixa, se a HBG alto. Se você nunca prestou atenção nisso, também já sair enfiando hormônio talvez não vai te ajudar, tá? 6. Tem mais ansiedade do que massa muscular, né? 7. Sente culpa se não treina 6 vezes na semana, tá treinando demais, tá fazendo aí um treino concorrente. Ao invés de ter resultado, você tá perdendo massa muscular, você tá catabolizando. 8. Fica fazendo cardio, correndo, achando que isso vai ajudar. A gente já sabe que se vocês forem olhar os bodybuilders preparando para competição, ninguém fica correndo, né? Eles fazem cardio de baixa intensidade em jejum principalmente, né? No máximo, se for fazer um cardio de alta intensidade, é um HIIT, que é muito rápido, né? Ele não fica lá 40 minutos na esteira correndo. Isso não é uma coisa que você vai ver um bodybuilder fazer. Então você vê que o caminho não é por aí, tanto que você vê que muita gente de endurance não é trincada, né? Não é magrinha. Então assim, eu não tô falando para vocês não utilizarem, mas não é algo que eu aconselho, tá? Mas eu vejo que quando a pessoa não faz o básico, esses pilares que eu tô fazendo, para ela ter resultado usando essas substâncias, ela precisa usar uma quantidade maior, ter um tempo de exposição muito maior. Para que isso? Para ficar feia? Para ficar virilizada? Agora você pensa numa pessoa que otimiza todos os pontos que eu falei aqui, e aí chegou no seu limite, aí falou, agora sim eu quero um enhancement. Usa super low dose, microdose e tem um resultado 1000 vezes maior do que aquela pessoa que tomou um monte, ficou feiosa, ficou com colateral pro resto da vida. E aí? Né? Porque assim, ninguém pensa no básico, né? Faz o básico primeiro. Então assim, tenho clientes seguindo todos esses parâmetros que eu falei para vocês e às vezes elas querem acrescentar uma microdose de alguma coisa e elas têm bastante resultado. Mas assim, entendam que tudo isso que eu falei são os pilares iniciais para vocês terem muito mais resultados, benefícios, de forma mais saudável e, se por um acaso usar alguma coisa, que seja uma exposição menor por um tempo menor, tá? Um resultado maior no longo prazo, feminina e bonita. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha, vamos crescer essa comunidade.